Não existe mais pecado sobre a terra. Pecado era transgressão de lei. Está lá em 1 João 3,4. De fato, o pecado é transgressão de leis. Que leis? Eram 613 leis da Torá, 365 leis negativas e 248 positivas. Quando você soma, dá as 613 leis da Torá. Então era um fardo muito pesado que o sangue de Jesus de Nazaré destruiu, aniquilou o ministério de Moisés, que era um ministério de condenação e morte, onde vive hoje os nossos amados irmãos evangélicos. Medo, terror, ministério de condenação e morte. Eles não compreendem o evangelho da graça, porque os pastores não pregam, não separam o Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado, o antes da cruz com o depois da cruz. Você vê aí, batismo nas águas para arrependimento de pecado. Olha só que heresia, que prática judaica. Zacarias 3,9, a tradução NVI, no final do texto, do versículo, diz, próprio Deus diz, removerei o pecado desta terra no único dia. O que significa remover? Se você vai no supermercado e o vendedor diz, este sabão em pó vai remover a mancha, ele está dizendo que vai deixar ou que vai tirar? Que vai tirar, que vai remover. Que dia? Na cruz. Deus diz, removerei o pecado desta terra, terra de Israel, num único dia, na cruz. Quando esse dia vai chegando, João, quando vê Jesus, o que é que ele diz? João 1,29. Pega a tradução NVI, que os pastores não gostam de pregar NVI, porque é uma tradução mais próxima da original, dá mais entendimento, entendeu? O que é que João diz? Eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado no mundo? Não, que tira. Então eu pergunto, Deus não removeu? Jesus não tirou? Viu aí que quando você diz que é pecador, você está voltando para antes da cruz? Ou você está chamando Deus de mentiroso? Paulo disse em Romanos 5,8, Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. Olha só que palavra. O que significa éramos? Paulo e os demais judeus viveram um período transitório. Antes da cruz, pecadores, porque existiam as 613 leis e era impossível cumprir todas elas. Depois da cruz, Paulo diz, quando ainda éramos pecadores, nós já nascemos muito depois da cruz. Já nascemos sem pecados, batizados e novas criaturas. Está lá em Romanos 6, 3 e 6, onde o velho homem ficou na cruz e o batismo foi na cruz. Hoje, quando você entende o evangelho da graça, você é batizado pelo entendimento da palavra. Você não vai participar mais desse sistema religioso. Você vai descansar, você vai reinar em vida e você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Então, quando a gente fala em pecado, logo aparece um abençoado e diz, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Isso é um versículo muito explorado para combater quando a pessoa ouve uma mensagem da graça e diz que não existe mais pecado. O pastor diz, meu irmão, você não sabe que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso? Só que os evangélicos não compreendem o que João quis dizer quando ele falou isso. 1 João 8, João fala isso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele quem? Aquele judeu que não transgride uma das 613 leis. João está dizendo, ei judeu, você está mentindo, você é mentiroso, porque era impossível para um judeu não transgredir uma das 613 leis. Mas o sistema religioso não tem interesse que entendamos isso e traz isso para os dias de hoje, fazendo você acreditar que você é pecador. Porque quando você acredita que é pecador, você está na mão dos caras.